E aí, galera, né? Então vamos começar a nossa aula de hoje, né? Então eu decidi trazer hoje mais um conteúdo importante, né? Eu tava vendo que seria muito complicado seguir na linha das orações. Vou ter que fazer uma outra pegada para a gente voltar para elas, né? Então vamos falar sobre um outro assunto que é muito importante, né? E tá no teu conteúdo mínimo, né? Que é da ortografia, né? Ele é bem simples, vocês sabem muita coisa, mas tem partes importantes para a gente ver aqui, que é questão de prova, né? De Enem, de concurso, que você tem que saber, né? Então, não sei se vocês sabem, né? Mas é, existe um acordo ortográfico que foi criado em 90, né, pelos países lusófonos, né, Brasil, Portugal, Timor-Leste, Angola, Moçambique e etc., né, que são os países que falam português no mundo. E o que acontecia? Né, se tu fosse ler um texto angolano, né, iam ter algumas escritas que são diferentes da nossa. Fosse um texto de Portugal também, de Timor-Leste também. Né, então, não, não, não tinha uma escrita padronizada, né? Cada um estava criando uma escrita de acordo com o que achava interessante, né? Então eles se reuniram e pensaram, galera, bora fazer uma escrita igual para todo mundo, né? De acordo com o que vocês já estão fazendo, né? Então beleza, então decidiu-se isso. E aí em 90 foi criado esse acordo, mas ninguém seguiu. Então no Brasil, pelo menos, e acho que no mundo também, em 2009, 2008, 2009, né? Foi instituído esse acordo por um decreto aqui no Brasil. Então todo texto que fosse escrito a partir daquele dia até hoje, até então, tem que ser escrito nesse novo acordo ortográfico, né? Então eu imagino que vocês já vivam ele e não sintam as diferenças. Mas, por exemplo, para mim foi muito esquisito, porque tinha algumas coisas que a gente usava e teve que mudar, né? Por exemplo, isso vamos ver depois, né? Que é meio chato, né? Vamos ver depois isso que é quando junta palavras, usa hífen, usa dois R, usa dois S, né? Então, para vocês isso está mais posto, né? Para mim isso foi muito esquisito. Outra coisa foi o trema, né? Então vamos ver aqui essas coisas só para a gente poder entender, né? Então a ortografia é a parte da gramática que vai estudar aquilo que são os sinais gráficos da língua, né? Então a escrita, como vocês devem saber, a escrita elas são sinais que tentam simular a fala, né? Então naturalmente nossa fala ela é muito particular, ela é muito mais espontânea, mais livre, mais criativa, e etc. E a escrita ela tenta simular esses sons, né? Esses timbres, né? Essas pausas e por aí vai, né? Então vamos ter para isso as letras, né? E os sinais gráficos, né? E os sinais gráficos, seja ele acentos, hífens e também as pontuações, vírgula, ponto, ponto e vírgula, exclamação, dois pontos e etc. Vamos ver então. Então a primeira coisa que foi instituída pelo acordo ortográfico, né, uma delas, é o alfabeto, né? Então o alfabeto ele é a base de qualquer sistema gráfico das línguas. A gente tem o nosso que tem 26 letras. Antes do nosso acordo ortográfico, o K, né, o W e o Y, eles não existiam, né? A gente usava, né, quando era termos estrangeiros e tal, mas ele não era o nosso alfabeto, né? Então antes era A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, D. Não tinha W, não tinha Y, nem tinha K, né? Então, a partir do acordo ortográfico, temos agora 26 letras, dentre elas o K, o W e o Y, mas elas têm usos específicos, vamos ver aqui, né? Então, no alfabeto temos 26 letras, 5 vogais, A, E, I, O, U, e o resto é só as consoantes, né, que vão compor, vão se unir para formar as nossas palavras, né? Em relação ao K, o W e o I, eles são para ser utilizados em qualquer situação? Não, né? Eles têm usos específicos. Quais são? São dois. O primeiro é quando é algum nome próprio estrangeiro. Então, por exemplo, Disney, que tem o Y, você não vai trocar pelo I.
Antigamente, em Portugal, eles trocavam. Eles chegavam a traduzir nomes. Então, por exemplo, William em Portugal é Guilherme, né? Ele traduz os termos, né? Porque, né, é a vibe dos caras. Eles são meio estranhos, né? Mas eles traduziam os termos porque, isso não tem na nossa língua, e traduzia alguns desses nomes, o que é bem louco, né? Então, nomes estrangeiros que tem K, W e o Y, a gente não muda nada. Mantém lá o K, W e Y. E também quando for abreviaturas, símbolos e palavras estrangeiras de uso internacional. Por exemplo, quilo. Né? O quilo, o símbolo dele é o KG. KG. Ou então quilômetro, KM. Ou então, sei lá, o W de watch, né? O K, que é o do potássio, né? Então esses aí a gente não vai mudar. Então, a partir do acordo ortográfico, isso ficou validado para todos os países lusófonos. Né? Lusófono, aqueles que falam a língua portuguesa. Né? A língua lusa, né? Que é de Portugal. Certo? Outra coisa que vem ajudar, que vem feito a partir do acordo ortográfico, foram os sinais gráficos. Né? Então, a gente vai ver só hoje o alfabeto e os sinais gráficos, né? que vamos ver o trema também, que é o mais importante deles. Mas vamos ver aqui a acentuação. Então, a acentuação seria uma forma da gente dar intensidade, relevo para as palavras. Né? Então, às vezes, a gente tem os sons que se diferenciam. Né? A gente tem A, e a gente tem AN. A gente tem E, a gente tem E. A gente tem O, a gente tem O. Né? Então, como é que a gente se diferencia isso na escrita? Né? A partir dos sinais gráficos, da acentuação. Né? Então, posso ter secretaria e secretária. Eu posso ter mágoa ou magoa. Eu posso ter sabia e sabiá. Né? E por aí vai. Né? Então, os sinais gráficos, eles estão aqui para mostrar esses sons diferentes. Né? Mas quais são que a gente tem? A gente tem o acento agudo, o tio, o circunflexo e o acento grave. Né? Então, o acento agudo, ele vai indicar uma sílaba tônica. O que é uma sílaba tônica? É uma sílaba na palavra que tem maior intensidade. Então, por exemplo, pálpebra. Né? Pálpebra. Né? Então, eu vou botar o acento agudo no pá para indicar que nesse pau seria a acentuação mais intensa, que é a sílaba tônica. Ou então, jacaré. Jacaré. Né? Então, eu botei o acento agudo no E para indicar que no ré é a sílaba tônica, certo? Esse é o acento agudo. O tio, né, que é a ondinha, né, ele vai tornar o som anasalizado, né? Então, o A e o O vão virar e o né? Então, por exemplo, cidadão, não é cidadão, fica cidadão, né? Leão, não é leal, leal, né? Eu boto o tio e ele me dá o som de né? De analisar, se vai tremer aqui no seu nariz. Vocês sabem fazer isso. Né? O outro, que é o circunflexo, que é o chapeuzinho, né? Ele vai se usar no A e no O, tornando o som mais fechado. Nem sempre é nasalizado, mas parece uma nasal. Então, por exemplo, ângulo, não é ângulo, né? Ângulo, né? Português, né? Português, né? Então, esse circunflexo vai dar esse som acadêmico, né? Dá esse som mais fechado. E o acento grave, né? Que ele é um acento agudo pro outro lado. Então, o agudo é desse lado, o grave é desse. No português, ele vai indicar uma crase. Crase, vamos ver outra hora, né? Mas só para dar uma iniciada, a crase é quando você vai unir a preposição a com o artigo a. Para não ficar a, fica só um a com o acento crase, certo? Então, por exemplo, ir à escola. Ir à escola. Então, ir a, né, que é a preposição, à escola. Para não ficar ir à escola, juntos os dois a, bota a crase, certo? Esse é o acento grave que indica a crase. As pessoas falam às vezes que é o acento da crase, mas no caso é acento grave que indica a crase. Essa é a diferença. Né? A outra coisa que é importante é que, dependendo da sílaba,
a gente vai ter a posição do acento tônico, né? Então, cada local específico de sílaba vai ter um nome específico. Então, por exemplo, quando a sílaba tônica for a última sílaba, como em poder, em café, material, né? São as oxítonas. Quando o acento tônico for na penúltima sílaba, são as paroxítonas. Por samba, poderosa, mesa e por aí vai. E aí, uma coisa que tem que ficar claro que o português ele é uma língua paroxítona. Então, na maioria dos casos, são paroxítonas. Se não for, geralmente tem acento ou tem alguma regra específica que a gente vai ver depois. Mas, no geral, todas não, né? A maioria das palavras do português são paroxítonas. E também tem as proparoxítonas, que é quando o acento tônico vem na antepenúltima sílaba. Por exemplo, sólida. Então, sólida. Qual é que está acentuado? Só, que é a antepenúltima. Né? Última, máxima e por aí vai, certo? Então, tráfego, e etc. Tem esses vários exemplos aí, né? E no caso, quando for proparoxítona, não, proparoxítona também é uma proparoxítona, proparoxítona, que é na antepenúltima sílaba, a sílaba tônica. E aí tem, por fim, o trema. Eu não sei se vocês chegaram a viver isso, né, o de uso do trema e tal, mas, assim, na minha época, né, antes de 2009, 2008, a gente quase não usava o trema, né? Era uma coisa que tinha, mas quase ninguém usava, né? Então, por isso tiraram ele da língua. Mas qual é a questão do trema? Ele foi abolido, não tem mais, a gente não usa mais ele, mas ele servia para diferenciar pronúncia de palavras quando for que, gegi, né? Porque a gente pode ler que, ou que, ou gui, gegi, né? Então, por exemplo, para diferenciar 50 de 50, a gente botava o trema, que é os dois pontinhos em cima do U, que aí indicaria que aqui é 50 a pronúncia, não é 50. Ou então, deixa eu ver, bilíngue, né? Então botava o trema e não fica bilingue, é bilíngue, não é bilingue, certo? Então tem essa diferença. Tranquilo, né? A gente até fala tranquilo às vezes, né, na brincadeira, mas como o som dele é tranquilo, então usava o trema. Hoje em dia não tem o trema, mas você tem que saber, né, que a pronúncia não é tranquilo, não é sequestro, não é sequência ou frequente, né? É frequente, é sequestro, é tranquilo, né? Então, para nós que somos falantes da língua, né, essa mudança, ela foi ok. Ninguém usava mesmo, mas para quem está aprendendo a língua, ela foi mais complicada, né? Porque as pessoas que não falam português, que estão aprendendo português como segunda língua, se perdem nessas pronúncias. Mas, enfim, né, foi o acordo estabelecido entre Portugal, Timor-Leste, Brasil, Angola, Moçambique e por aí vai. Então, eu não sei se chegaram a usar alguma vez o trema, né, antes de 2008, mas ele existiu e ainda hoje é questão de prova, né? Então, é bom ficar atento para isso, certo? Então, é isso por hoje. Feliz ano novo para todo mundo. Que esse ano traga muitas mudanças, transformações. Que a gente vai se ver também nesse segundo ano que está chegando aí também, né? Talvez presencial. Vamos ver como é que vai ser a vida daqui para frente, né? Então, feliz ano novo para todos e qualquer coisa estamos aí.